Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar. 50 anos depois, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a história da Célia, a saga da Célia, que o Emmanuel classificou como uma alma santa, um anjo. E nós vemos que ela está passando aqui por grandes provações, provas aspérrimas, como o avô dela, o Quinélio Lúcio, diz. E esse livro, então, ele traz também o Nestório, que foi o personagem do próprio Emmanuel, e só mostra a continuidade ali da saga dele, do Emmanuel, depois que ele foi o senador Públio Lentulus, ali no livro Há 2000 anos. Mas para você, se quiser entender, eu deixo a playlist do Há 2000 anos aqui, tá bom? E agora nós estamos na segunda parte desse livro, no terceiro capítulo. Essa vai ser a quarta parte do terceiro capítulo, que é a Estrada de Amargura. E nós vimos no vídeo anterior que a Célia, que está ali depois que foi expulsa de casa pelo pai, porque ele acreditou que ela tinha engravidado, tinha tido um filho, ela foi expulsa de casa e está ali com uma criança recém-nascida nos braços, sem nenhum recurso. E depois de ter sido amparado por uma família, ela se viu ali, então, no meio da floresta agora, enquanto anoitecia, e ela só se viu ali com uma gruta para se abrigar. Porém, não era um abrigo tão seguro. Ela sabia que ali ela poderia ser atacada pelos lobos ou por algum réptil, alguma cobra, alguma coisa assim, e se não por humanos mesmo, por malfeitores que também poderiam estar procurando aquela gruta para se esconder durante a noite, que era totalmente escura. E ela ficou muito feliz quando ela viu que ela ouviu barulho de cavalos, e ela saiu da gruta e saudou, perguntou se eles estavam indo para a cidade que ela queria ir, para a próxima cidade ali, e ela ouviu a voz de uma pessoa falando com os outros dois para que eles acendessem a luz, e ela reconheceu a voz, era do Caio Fabricius, que é o cunhado dela. E o Caio não entendeu o chamado de Jesus Cristo para estar servindo nesse momento, e aí ele negou o próprio sentimento, porque assim que ele a viu, a primeira emoção que ele teve foi de compaixão. Porém, como ela tinha pecado, ela tinha cometido um pecado gravíssimo, perante a sociedade e a família, o pai que fez o pai dela expulsar de casa e amar tudo para que todo mundo pensasse que ela tivesse morrido, ele também não poderia deixar que os escravos, ele estava acompanhado de 2 escravos, entendesse que isso tinha sido uma farsa. Então, ele fez de conta que não a conhecia quando ela o chamou pelo nome, e depois, para dar uma aliviada na consciência, ele ofereceu dinheiro a ela, mas ela disse a ele que está com Jesus Cristo, que a proteção divina valia muito mais do que 1.000.000 de sestércios, que ele poderia guardar o dinheiro dele. Então, ele saiu bem triste, ele saiu bem não contente com o que ele tinha acabado de fazer, porque a própria consciência dele com certeza estava falando para ele, olha, você perdeu uma oportunidade de ouro aí. E aí, como eu disse no vídeo anterior, esse teria sido o plano A de Deus, então, para ajudá-la naquele momento. Deus sempre usa as pessoas para ajudar uns aos outros, através das pessoas, ele ajuda as outras pessoas, nossa, ficaram muitas pessoas aqui, mas é assim. E Deus então usou o Caio, mas ele não fez. Então Deus trouxe o avô dela, o Quinélio Lúcio, apareceu então ali para ela quando ela tinha voltado para a gruta, e estava ali morrendo de medo, estava ali muito triste, estava ali muito desalentada mesmo, com tudo aquilo que estava acontecendo, com toda aquela solidão. E aí ela nem acreditou quando ela teve aquela visão do avô dela, que explicou a ela que ela não estava sozinha, explicou a ela que a mãe dela não tinha sido infiel ao pai dela, e que a mãe dela, mas que o sacrifício que ela tinha aceitado fazer estava sendo recebido ela teria grande mérito aos olhos de Jesus. E aí ela ficou pensando, então, como é que se a minha mãe não é, se a criança que ela estava carregando não é irmão dela, se não era filho da mãe dela, como ela pensou, por causa de todo o plano ali que foi armado, vocês podem ver
nas páginas anteriores. Se quiserem não, eu deixo toda a playlist desse livro desde o início, para você que está vendo aqui essa parte, a primeira, vale a pena ver desde o início para poder entender tudo direitinho. Eu só estou tentando dar uma resumida. Então ele explicou a ela e ela pensou, mas então, quem sabe? Então eu estou fazendo um sacrifício por nada. E ele explicou a ela que se isso foi, que ela não deveria se importar com o que aconteceu, porque ela deve ter pensado, então armaram alguma coisa, porque ela viu que tinha sido armado ali, como se tivesse havido um parto. Aí ele disse, não se preocupe, porque há uma justiça, um tribunal de justiça incorruptível. E também ele disse, se você foi... se a tua marcha passou pelos carreiros da calúnia e do sacrifício, é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Ou seja, Deus nos ajuda e nos dá a oportunidade, então, de fazer a nossa caminhada para a nossa limpeza depois daquilo que a gente cometeu ali no passado, quando a gente flertou com a sombra, da forma que vai ser melhor para a gente. E é por isso que ela não deve se preocupar, porque a pessoa que armou tudo aquilo não vai sair ilesa. Há o Tribunal de Justiça que coloca tudo em ordem. E aí terminou o vídeo anterior dessa forma. Ampliando os meus recursos para regressar às lutas terrestres, abençoa a tua dor, porque a tua renúncia é grande e meritória aos olhos de Jesus. E aí o Quinézio Lúcio, ele disse também a ela que todo o trabalho que ela está fazendo ajudava ele também, ele que está fazendo ali, as lutas, tendo que lutar, tendo que fazer então para voltar às lutas terrestres, voltar a se reencarnar. E aí foi dessa forma que terminou o vídeo anterior. Aí agora, para dar continuidade, eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa me inspirar e que os comentários que eu faça possam ser relevantes, possam trazer alguma contribuição a mais, senão que eu não os faça. Agradeço muito Chico Xavier e Emmanuel e agradeço a você que está acompanhando e que Jesus Cristo também possa te abençoar, para que se tiver alguma mensagem aqui para você, que você possa captar. Então, continuando, foi aí que ela, conseguindo romper as emoções que a asfixiavam, exclamou com voz amargurada e dolorida: mais do que as palavras do meu coração que o vosso espírito pode perscrutar, pode dizer-vos da minha alegria e reconhecimento. Protetor e amigo, guia desvelado de minha alma, já que vindes das sombras do túmulo para trazer-me as mais consoladoras verdades, ajudar-me a vencer nos embates dolorosos da vida, animai-me, inspirai-me com vossa sabedoria e o vosso amor compassivo. Não me deixeis desorientada nestas penhas escabrosas. Avô, meu coração tem andado triste como esta noite e o desalento e a amargura clamam no meu íntimo como os lobos ferozes que uivam nestas selvas. Doravante, porém, saberei que vos tenho junto a mim. Caminharei consciente de que me seguireis os passos em busca da felicidade real. Rogai a Jesus que eu desempenhe austeramente todos os meus deveres. E, sobretudo, amparai também o inocentinho, cuja vida buscarei proteger em todas as circunstâncias. A voz de Célia, todavia, experimentava um estacato. Ouvindo-lhe as súplicas com a mesma expressão de serenidade e de carinho no olhar, Quinéio Lúcio avançou vagarosamente até o leito improvisado do pequenino, iluminando-lhe o rostinho alvo com um gesto de sua destra radiosa e exclamando num sorriso: Eis, filhinha, disse apontando a criancinha, que Ciro cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do teu coração sob as bênçãos do Cordeiro. Como não o revelastes antes, monologou a jovem, intimamente possuída de sublime alvoroço. Então aqui, a segunda revelação então, que o avô dela traz para ela. A primeira foi que ele não é irmão dela, que a mãe dela não traiu o pai dela, que a mãe dela não deu à luz a uma criança,
E agora ela, que não tinha entendido nada ainda, entendendo, nós já entendemos, né? Que é o Ciro, é a reencarnação do Ciro. Então, e por que ele disse que ele cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do coração dela? Porque aquele dia, o último encontro que eles estiveram ali na cadeia, que o Quinéio Lúcio, depois que convenceu o pai dela, o Ovídio, a deixá-la ir vê-lo pela última vez, ele disse a ela que ele voltaria. Ele teve um sonho em que ele via os dois muito bem ali, na glória realmente, porém veio um anjo, como que diz, alguém ali amando de Jesus Cristo, que disse a ele: sim, você vai estar, como todos, evidentemente, mas você ainda tem um caminhozinho a percorrer. E aí ele disse que ele ainda voltaria, então, o mais rápido possível para estar com ela, próximo ao coração dela. E aí nós vimos também que ela já sentiu que ele trazia força para ela nos vídeos anteriores, que ele aqui, como uma criancinha recém-nascida nessa realidade, ele precisava muito dela para poder sobreviver, mas ele podia estar trazendo também a ela esse alento, esse acalanto, e agora ela sabendo que vem dele, do Ciro. É que Deus, exclamou a entidade generosa, adivinhando-lhe os pensamentos, quer que todos espiritualizemos o amor, buscando-lhe as expressões mais puras e mais sublimes, recebendo um enjeitadinho como teu irmão, sem te deixares conduzir por qualquer disposição particular, soubeste santificar ainda mais tua afeição por Ciro, no laço indissolúvel das almas gêmeas, a caminho das mais lúcidas conquistas espirituais na redenção suprema. E olha, gente, que lindo, né? A resposta dele. Porque ela falou: então por que você não me disse antes que era o Ciro? Aí ele disse: mas se você soubesse que era o Ciro, já não teria tanto peso, porque o Ciro é o grande amor da vida dela. E aí a entidade, Deus, ele quer que todos espiritualizemos o amor. E o amor espiritualizado, eu acredito que é aquele amor que pode ser fraternal, que pode ser maternal, que pode ser entre casais. É um amor holístico, então. E aí ela recebeu um enjeitadinho que ela não... Tá certo que ela acreditava que fosse irmão dela, mas ela não sabia que era o Ciro. E aí isso faz com que se crie laços indissolúveis de almas gêmeas. Nós já vimos no livro Há 2000 anos que no livro, eu acredito que seja, se é no livro dos médiuns ou no livro, me desculpem se não estiver correto, ou no livro dos espíritos, que Emmanuel explica que não há alma gêmea dessa forma que eu acreditava antes. Deus faz dois e separa, um é a alma gêmea do outro, aí seria até um jogo meio macabro, manda os dois, é como separar gêmeos dessa realidade, acredito. Mas sim que pessoas que vão se afinando com todas as idas e vindas aqui para essas reencarnações, e aí é por isso que também precisa, nesse caso aqui, ela vai ser uma irmã, mãe dele. Sim, falou a jovem Patrícia dentro do seu júbilo espiritual. Agora compreendo melhor o meu enternecimento, e já que me trouxeste ao coração uma alegria tão doce, ensinai-me como devo agir. Dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus deveres. Filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros, porque no caminho da vida o esforço próprio é indispensável. E olha, ele parecendo que estava vendo ali o caminho, porque ela pedindo, me mostra então como fazer, porque nós já entendemos que ela é um espírito bem adiantado já, pela conversa que eles tiveram no início do livro. Porém, a gente vê no próximo livro que eu vou fazer, que é a renúncia, que o Ciro ainda, apesar de ter mostrado tanto desta vez, depois ele ainda escorrega. Então, ele dizendo, a orientação que está delineada, a gente deve seguir o que Jesus Cristo veio mostrar. Quem que Deus enviou? Se quer chegar ao Pai, ele próprio disse, não há caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então o exemplo é o que Jesus Cristo trouxe. Ninguém
A minha forma de entender é que ninguém tem nenhuma outra, não existe outro exemplo, no meu modo de entender, na minha forma de entender. O mestre é Jesus Cristo, foi ele que trouxe, mostrou o caminho, como que é. Se a gente sair daquilo que ele veio ensinar, como o Chico Xavier disse, se tivesse uma verdade que ele pudesse fazer que fosse absoluta, que é absoluta para ele, é a lição que Jesus Cristo veio trazer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente segue a cartilha de Jesus Cristo, a gente sabe então como fazer, como proceder. E aí ele disse também que a gente não pode tolher a iniciativa e a liberdade dos entes que nos são mais caros, porque o Ciro ele ainda estava um pouco ele ainda escorregou, como a gente viu, como eu disse antes. Então ela não poderia tolher isso, porque todos nós temos o livre-arbítrio, então cada um faz de acordo com a própria consciência, a própria expansão de consciência do momento. E a gente viu que a consciência, nós vamos ver mais no futuro, que a consciência dele não está tão expandida assim como a dela. Luta com energia, com fé e esperança para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantém tua consciência sempre pura, mantém tua consciência sempre pura. E se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo o que faria o mestre em teu lugar, em idênticas circunstâncias. Assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando tuas resoluções com a luz do Evangelho. Gente, que lição preciosa é essa, olha como é importante a gente prestar atenção, né, nos detalhes. Porque olha ele dizendo, sempre que tiver alguma coisa ou alguma dúvida, pergunta o que o mestre faria no meu lugar. E aí assim a gente aprende a proceder com firmeza, iluminando nossas resoluções com a luz do Evangelho. Depois de uma pausa em que Célia não sabia se fixava a personalidade sobrevivente do avô ou se despertava o enjeitadinho para rever nos olhos dele mais uma vez as recordações do bem-amado, que Neio Lúcio acentuou. Depois de tantas surpresas empolgantes e de tanta fadiga, precisas descansar. Repousa o corpo dolorido, que ainda terá de sustentar muitas lutas. Continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus não te abandonará no mar proceloso da vida. Então, como se um poder invencível lhe anulasse as possibilidades de resistência, Célia sentiu-se envolvida num magnetismo doce e suave. Aos poucos, deixou de ver a figura radiosa do avô, que se postara ao lado dela qual sentinela afetuosa contra a incursão de todos os perigos. Um sono brando cerrou-lhe as pálpebras cansadas e, abraçado ao pequenino, dormiu tranquilamente até que os primeiros raios do sol penetrassem na gruta, anunciando o dia. Graças a Deus, a luz chegou, não é? E ela dormiu tranquilamente ali, sendo então tendo como sentinela o avô dela. Né? Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorria na cidade imperial sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Ovídio Lúcio na via dolorosa dela. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fonde, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar das caminhadas ásperas e longas, e no dia seguinte punha-se novamente a caminho em direção de Itri, a antiga Urbis Mamurrarum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. Em caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, o mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Então ela reencontrou aquela mesma pessoa, aquele mesmo senhor que foi tão simpático e que a deixou ali quando ela teve que passar a noite ali na gruta. Ele que estava fazendo um trabalho e não podia levar até a cidade mais próxima, onde ela estava indo,
Porém, ele deixou ela ali com o coração apertado e ela generosamente disse a ele: não, tá tudo bem, eu tô super feliz, são só alguns metros aqui para chegar até a casa dos meus parentes, para não preocupá-lo. E agora ela o reencontra. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Olha que lindo isso aqui. Nas dificuldades e dores é então que a gente encontra a real fraternidade, aquela que tem elos profundos, jamais facultados nos prazeres mundanos, sempre fugazes e transitórios. Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar ao lado dele num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando-o uma bênção do alto. Desta vez reconheceram-se como dois bons amigos de outros tempos. Falaram da paisagem e dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes além de Fonde? Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se a uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguir-se outra viagem a pé? Sim, meu amigo, respondeu buscando desviar sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fonde são paupérrimos e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes. Vamos ver o que é Minturnes aqui. Mais tarde passou a chamar-se Trageta. Essa nota é de Emmanuel. Então é o nome de uma cidade que mudou depois para Trageta. Era difícil de falar, continuou difícil. Então aqui, ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta. Sendo assim, poderei levá-la hoje até o fim da sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia, que lhe apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde, o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos olhos dela. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros e, todavia, o amor dela pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. O sol, em declínio, enviava à tela florida seus raios agonizantes. Dominada por grandioso pensamento e experimentando um novo alento de vida, com a palavra de verdade e de consolação que o avô lhe trouxera na véspera, dos confins do túmulo, começou a orar, agradecendo a Jesus as graças sublimes e infinitas dele. Então aqui, ela nessa situação, sem saber para onde está, ela para junto das grandes árvores do caminho, nesse momento de que o sol tá se pondo, e aí ela fica ali tendo essa visão. Ela fica ali, então, vendo essa paisagem soberba. E eu me lembro de um dos... eu estou fazendo o livro Peça Receberás dos Abrahams, psicografado pela Esther Hicks. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. E eles têm um dos processos que eles trazem na segunda parte do livro, que consiste em ficar olhando. Em ficar simplesmente, quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente vê uma linda árvore, a natureza, ou qualquer outra coisa, um filhotinho, uma criança, ou o que quer que seja, que a gente possa ficar ali. Eles trazem isso como um processo para que a gente possa se conectar com a fonte divina em nós, que a gente possa ficar ali olhando, ficar observando. Então ali... Isso aqui como ela está fazendo, porque não é sempre, às vezes a gente pensa, não dá nem tempo de perceber o que está à minha volta, de tantos problemas que eu tenho, mas aqui eu acredito que seja também um ponto. Ela aqui então, todavia o amor pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figurinha mimosa que se agitava nos braços dela e beijou-lhe a fronte num arroubo de espiritualidade.
Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava a si mesma sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes, com o amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Ou seja, ela tinha certeza que ela seria direcionada para uma das casas em que havia alguém que poderia acolhê-la. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras, onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária. O aspecto singelo da casa emergia do arvoredo a 200 metros do local em que se encontrava. Mas, como que atraída por algum detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho. E não tardou, tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho de cabelos e barbas completamente encanecidos. As cãs prateadas realçavam-lhe os nobres traços romanos, irrepreensíveis. Aparentava mais de 70 anos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a pender-lhe do peito, fora da toga descolorida e surrada. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." "Para sempre, minha filha," respondeu o ancião, esboçando num sorriso o júbilo que aquela saudação lhe causava. "Entra na choupana do mísero servo do Senhor e dispõe dele, teu servo, igualmente." A filha de Ovídio Lúcio explicou então que se encontrava no mundo ao desamparo, com um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão que, desde aquele instante, passaria a encarar como um mestre. Desde logo, estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e um afeto mútuos, tão expressivos, tão puros, que pareciam radicados na eternidade. Olha só, pareciam radicados na eternidade. Eu acredito, só como eu não sei muito, mas eu desconfio que todo mundo que nessa teia que a gente vem, todo mundo que a gente reencontra, assim, especialmente nesses momentos mais difíceis, aqueles que pegam na mão da gente mesmo ali, que levantam, e eu agora até tá me vindo, até aquele que empurra também, é alguém que a gente já conheceu ali na eternidade, é gente que todo mundo, a gente, porque se está tudo ligado e se um é coadjuvante do outro, então eu acredito que está sempre, especialmente aqueles que nos trazem, que apertam mais os nossos botões, ou aqueles que nos ajudam mais, eu acredito que esses laços estão radicados na eternidade, como entre os dois aqui. Então aqui eu termino aqui, antes que fique muito longo, para que a gente continue no próximo vídeo, que vai ser então a quinta parte do terceiro capítulo dessa segunda parte do livro, e onde a gente vai ver o que é que ele vai contar mais essa pessoa, então, que Jesus Cristo colocou no caminho da Célia para ajudá-la aqui a estar então ali enfrentando as provas aspérrimas da vida dela, de acordo com o que Jesus Cristo está mandando, está permitindo que ela viva. Então eu espero que vocês possam ter gostado também dessa leitura, dessa parte, e se você gostou, quiser deixar o seu like, quiser compartilhar com alguém, se quiser entrar lá no meu canal também, tem os outros livros do Chico, que eu falei, eu deixo aqui listados também, deixo aqui destacados as playlists, se você quiser ver, e tem muitos outros lá, se você quiser estar entrando e se inscrevendo, muito obrigada. Então eu fico aqui, espero te encontrar para que a gente dê continuidade, que vai ser então a quinta parte desse terceiro capítulo da segunda parte do livro, que é intitulado Estrada de Amargura. Tá bom? Até lá, obrigada, tchau.